Alô, pessoal, tranquilito no mais? Pela capa, vocês já viram que esse vídeo é bem diferente do perfil do canal Adubos e Adubações. É que fui entrevistado pelos engenheiros agrônomos Diego Pelizari e Wellington Bentinelli no quadro Regra D3 do canal Agro de Respeito. A conversa é sobre o legado da minha carreira. É um bate-papo descontraído no qual conto a minha trajetória profissional de mais de 40 anos e alguns aspectos pessoais. Essa é a primeira parte da entrevista. Começou! Mais um Regra de 3, sensacional! E hoje tem convidado super especial aqui, meu caro Wellington. Eu estou extremamente feliz. Pois é, eu também. Porque hoje o nosso convidado é uma pessoa top demais, top das galáxias, uma referência, uma lenda na área de nutrição de plantas e que tá deixando um legado fantástico para muita gente via o seu canal do YouTube e muito mais as suas outras atividades. E hoje, gente, é um episódio especial porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, vamos conhecer muito aí por trás de Nelson Orovitz, que é o nosso convidado de hoje. Wellington, vai ser sensacional. O que o Nelson mandou de foto, de coisas que eu acho que talvez nunca tenham sido mostradas online, hein? Inédito, né, Diego? Recheado, vai ser um episódio recheado de coisas inéditas e com certeza vai agregar muito para quem está nos ouvindo. E a gente tá curioso também, né, para saber as histórias por trás de cada imagem, né, toda essa beleza, né, uma pessoa extremamente vivida no sentido de conhecer culturas, né, outros lugares. Não quero aqui dar spoiler, né, vamos ouvir da boca dele mesmo, né? Joia, então vou fazer o seguinte, eu vou chamar a vinheta e depois eu vou chamar o Nelson para vir com a gente aqui. Nelson Orovitz, do Adubos e Adubações, vai contar essa história pessoalmente para nós todos. Show! Fala, Nelson! Fala, Diegão! Fala, Wellington! Tudo bom? E aí? Tudo certo! Tudo beleza. E aí? Vamos aí, Diegão! Que prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço demais, tá? Um enorme prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouco da minha história, tentar agregar alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Tem perguntas importantes aí. Satisfação imensa, viu, Nelson? Poxa, a gente acompanha você há um tempo e o Diego falou uma palavra que realmente, né, você tem deixado um legado para a gente. Eu fico muito feliz, né, dessa oportunidade que você também está nos proporcionando, não só a gente aqui, mas os nossos ouvintes, né? E com certeza vai ser um episódio muito, muito épico aqui para a gente. Perfeito. Olha, eu só agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, uma alegria. E tentar passar alguma coisa aí para ajudar quem assistir, né? Para contar um pouco da minha carreira, o que aconteceu, como é que as coisas acontecem, o que está acontecendo. E vamos conversar, se divertir, né? Eu já quero adiantar que estou nervoso para a plateia. Hoje é um dia muito importante para mim. Eu só não estou com a camisa do Fluminense. Hoje é um dia antes, pessoal. Hoje é dia 21 de dezembro, um dia antes da final do Campeonato Mundial de Clubes. Eu sou fluminense doente, sou carioca, moro no Rio Grande do Sul, mas sou nascido no Rio de Janeiro. E estou nervoso. Amanhã essa vai ser difícil. Para você dar uma relaxada, então, para você pra chegar amanhã para torcer pelo Flu, né? Nós estaremos apoiando também o Flu para, né? Se Deus quiser, vai ser Brasil, né? É Brasil. Eu e o Wellington, a gente não queria falar muito de futebol hoje, né? Porque nós dois torcemos para o Santos e a gente passou por diversas decepções aí no fim do ano. Santos. Mas, né, o mundo dá voltas, que nem a gente estava conversando nos bastidores aqui, né, Nelson?
A primeira vez que eu gravei com o Nelson, pô, acho que foi tanto o vídeo que eu gravei no Adubos e Adubações contigo, quanto no Agro de Respeito, que a gente fez aqueles 2 vídeos. Você tava falando assim, poxa, a única coisa que tá me entristecendo é o Flu, né? E o Flu, poxa, foi o quê? Uns 3 anos para trás, deu uma guinada aí e agora tá na final do Mundial, né? Para quem estiver assistindo já passou, né? Vai saber o que aconteceu, porque esse episódio vai sair em janeiro, mas para nós estamos aqui na expectativa muito mais do Nelson, que é fluminense de coração, né? Isso aí. Espero sobreviver amanhã. O risco de tomar uma goleada é grande. Mas vamos lá, é futebol. É futebol. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Nelson, é o seguinte, cara, a gente, para você que, eu já falei no comecinho aqui, o Nelson mandou várias fotos, tem várias coisas legais pra gente mostrar aqui, tá sensacional. Mas primeiro de tudo, se o Wellington concordar, Wellington, acho que a gente poderia começar com aquela pergunta-chave que a gente faz, que na verdade, é uma viagem no tempo para você aí, Nelson, né? Para você contar para a gente qual que foi o seu primeiro contato com o agro, né? Que você percebeu que você ia por esse caminho. Perfeito, Diegão. Eu acho assim, meu contato com o agro inicial não é nem muito consciente hoje. O que aconteceu? Eu nasci em 1957, eu sou judeu, de família judia, e com 2 meses de idade, a minha família, quando eu tinha 2 meses de idade, a minha família se mudou para Israel e a gente foi morar num kibbutz, que são colônias socialistas e agrárias. E eu passei, então, a minha primeira infância, até 2, 3 anos, nessa colônia agrária, ainda muito inicial lá nessa época. Não me lembro, mas segundo, se você ler, eu leio bastante, né, sobre inconsciente e tal. Estou lendo um livro sobre isso, inclusive. É possível que eu tenha carregado já lá essa minha experiência. E, na época, a gente acabou tendo... Minha mãe ficou doente, lá em Israel não tinha condições de tratamentos e tal, a gente acabou voltando. Mas acredito que ali foi o primeiro momento, e eu sempre fui muito, muito, muito chegado, assim, em natureza, desde muito pequeno. Então, desde muito pequeno, tive horta, tive bichos, tive criação de passarinhos, cachorro, até hoje tenho cachorro. Eu fui muito ligado a isso. E depois eu tinha uma parte da minha família de Niterói. Volta e meia a gente ia para Campos, eu ficava vendo, né, lá perto de Niterói, aqueles canaviais e tudo mais. Eu acho que isso aí me inspirou, não é, para a agronomia. E, na realidade, a hora que eu defini, eu entrei aqui na Federal. Primeiro, eu gosto muito de química, né, para menos que eu fui para química de solos. Sempre gostei muito, né? Matemática, física e química sempre foram as matérias que eu me dediquei, porque o resto eu era um aluno medíocre, né? Joguei muita bola na minha vida, porque matava as aulas, matemática, o resto não queria saber. Bem, e o que aconteceu foi que eu, no início, entrei na engenharia metalúrgica, porque eu tinha estudado, porque eu achava que tinha que ter a ver com matemática, física, química. Até que eu entrei numa produção de aço, forno, eu disse, pô, não é isso que eu vou fazer na minha vida. Não. E aí as minhas raízes estavam onde? Incrivelmente na agricultura, possivelmente desde a minha pequena infância. E entrei na agricultura, rapidamente entrei no departamento de solos e não tive mais dúvida nenhuma, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que eu fiz o que eu tinha a possibilidade de fazer. Eu sou um profissional, né, com solos desde microbiologia de solo, foi onde eu entrei. E aí eu tive ensinamentos muito grandes de Sérgio Volkovas, do Ibanor Agnoni, do meu orientador, o Moira, depois. E eu entrei para isso. E aí fui entrando para os solos e simplesmente não saí mais, né? Tanto que as outras cadeiras na agronomia, muitas eu tenho que confessar que era medíocre. Nas do solo, não. Nas do solo, depois fiz mestrado, doutorado, né? Ainda tive uma área que eu plantava, isso eu vou contar mais adiante. Então, foi aí que eu fui vendo um forno
a milhões de graus, fazendo aço. Não vou para isso, fiz novo vestibular e fui para agronomia. Olha só. Ó, duas coisas que o Nelson falou aí que a gente já comentou em episódios anteriores, né? A conexão do propósito com a nossa infância, né? Então o Nelson foi buscar lá, na infância dele, a conexão com o que ele gostava e deu certo. E outra coisa que a gente não... Na verdade, outra coisa a gente não falou, né? Mas eu acho que é legal para quem está nos ouvindo, e porque tem profissionais que são do agronegócio, mas não conhecem tanto a agronomia, ou outros que estão pensando em fazer. Isso que o Nelson falou é muito legal, porque é um curso diverso, né? Às vezes parece que não, para quem vê de fora, mas você pode gostar muito de uma área e gostar menos de outras, e você vai nessa área e vai dar certo também, né? Você tem desde genética de sementes, né? Ali trabalhando com genética de sementes, ali até depois trabalhar com exportação daquilo, né, dentro de um porto em outro país, por exemplo, ou mesmo aqui no Brasil, né? Então, passa por tudo isso. Passa por tudo isso. É impressionante que passa e também é interessante, pelo menos no meu caso, muito cedo, dentro da faculdade de agronomia, eu já me encaminhei para essa área, comecei a trabalhar, eu precisava trabalhar, né? E qualificado lá para o departamento de solos, lá, uma história razoavelmente interessante que eu posso contar mais à frente. E entrei, aqui que eu vou ficar, e fui indo, e incrivelmente a minha vida foi levando a isso, e nunca mais larguei. Eu não sei aí na faculdade de vocês, aqui na agronomia, o outro pessoal, a maioria das pessoas nos via dos solos, não, acho que vocês não são agrônomos, vocês não mexem com planta diretamente. Aqui tinha uma... tinha uma rivalidade ali. Não é bem rivalidade, mas um deboche saudável, né? Saudável. Era muito legal, mas havia, assim, os loucos vão para lá, entendeu? Os malucos da química. É? Os caras não gostavam muito, eles queriam planta, bicho, eu e poucos fomos. E isso foi assim que a coisa aconteceu. Eu sofria muito isso na economia, né? A questão da economia, né? Como assim você é agrônomo e trabalha com a economia? A gente falou um pouquinho em outros episódios, né? Então você não entende de terra, né? Você não entende da planta, você não entende, né? Então tem esse estigma, né? De diferente ali, né? Então eu sofri isso no caso da economia, né? Mesma coisa. Né? Você sofreu bullying do pessoal dos solos, Wellington? Então, solos... Eu não posso falar muito, porque tem muitos amigos ali para que vão nos ouvir aqui, né? Mas não, eu tinha eu gostava muito do departamento de solos ali, né? Então tem algumas pessoas que têm muito carinho, inclusive, né? Um grande apoiador a primeira pessoa, né? O engenheiro agrônomo que me apoiou, ele era ali docente da área de solos também, né? Então, isso foi depois, né? Ele foi o primeiro diretor da faculdade, né? Então, ali naquela época, depois, eu fui descobrir depois, né? Um oriental, e ele me ensinou muito, e ele era da área de solos, né? Inclusive, a gente conversava pouco, mas às vezes conversava sobre áreas da agronomia, e tem outros ali, né? A gente já falou do Lira, falou de algumas pessoas ali, né? Do Hélio Graça Filho, né? Então tem algumas pessoas ali de Botucatu, tô falando, né? Da faculdade de Botucatu, para quem nos ouve, e o próprio Dirceu, né? Dirceu Maximo, que é atual diretor da FCA hoje, né? E ele também vem do departamento de solos, então e ficava ao lado, viu, Nelson? O departamento de solos da faculdade fica ao lado de Botucatu, na Unesp, ao lado do departamento de economia. Então bem pertinho. Muito legal. Isso aí. Show. Olha, eu acho que quem está nos assistindo deve estar curioso com as fotos. Então vamos mesclar aqui as fotos e a gente vai trazendo para a sua história aqui, Nelson. O que você acha? Perfeito. Vamos lá. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa foto aqui. E eu não sei se é da época que você está na faculdade, queria que você, ou é depois, você contasse pra gente aqui. Exatamente. Essa foto eu estava já na faculdade, essa foto, se eu não me engano, porque é muito tempo, né? Em Aceguá, uma localidade perto de Bagé, posso estar errado,
Eu viajava muito, porque eu muito apaixonado pela agronomia, e as minhas férias, além de trabalhar no departamento de solos, eu ia fazer estágios, né? E, se não me engano, essa época era a época que eu estava lá num estágio numa sementeira, numa empresa chamada Isla Sementes. Conheço. Recentemente parece que foi comprado pela Sakata, me disseram. Não sei. É? Olha. Parece que sim. E eu passei um bom tempo nessa fazenda, né, fazendo estágio. Então, essa foto aí deve ser lá de 1900 e... sei lá. É Rio Grande do Sul, Nelson? 1979, Rio Grande do Sul. Acredito não, tenho certeza que é Rio Grande do Sul. Não sei se é bem nessa área, acredito que sim. Teve um tempo que eu também me envolvi muito com a agricultura orgânica. Vou contar isso para vocês. Legal. Que seja, né? Porque aí tinha umas comunidades rurais, na época, que eu também convivi com comunidades rurais aqui, cheguei a morar numa comunidade rural, com agricultura orgânica, no Rodeio Bonito, né? Quem ouvir vai... Agora todo mundo já está depois dos 60, né? Talvez seja lá também, né? Então, nessas andanças aí pelo interior do Rio Grande do Sul. Tá? Legal, as casas eram na fazenda. Isso aqui eu acho que era numa cidade chamada Ceguá. Ou em Rodeio Bonito, que era em Taquara, tá? Lá nas redondezas, uma coisa que vem, uma foto muito antiga, né? Isso antes de formar, né, Nelson? Isso é antes de formar, certamente. Isso é antes de formar. Show, né? Então, bons tempos. Você falou muito em questão de estágio, Nelson. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, o quão que é importante na formação do agrônomo, né? Ou de qualquer profissional, né? Acho que aqui a gente não pode só focar na agronomia, né? Mas tem o quão importante, né? Passar essas passagens, né? Por estágio, né? Me fez muito lembrar também a questão de que isso vai forjando nós, né, como profissional, né, conhecendo realidades diferentes. Isso é muito importante, né? E até nisso eu queria perguntar em relação a você, você já entrou, você falou que já entrou na agronomia, já se apaixonou pela questão de solo, né? Por essa temática solo, né? Depois direcionou para uma área mais específica, que é a adubação, né? A parte de nutrição de plantas, né? E você fez os seus estágios foram todos nessas áreas, né? Não obrigatoriamente. Eu fazia estágio para, inclusive, como eu vivia nos solos, eu acho que isso me deu uma visão legal, assim, né? Que foi a visão para entender o todo. Eu fiz estágio nessa produção de sementes, eu fiz estágio em gado leiteiro, né? Eu fazia estágios variados, porque eu achava que... Até para ver outras coisas, né? Eu gostava muito de vaca de leite também, viu? Esse era outro caminho que eu poderia ter tomado. Eu não tomei por um atrito com o professor, né? Não acho que teria tomado, mas poderia ter tomado, né? Que aí eu me decepcionei, aí fui para um lado só, né? E aí eu vou dizer para vocês, eu fiz vários estágios em agricultura orgânica, inclusive, né, vou contar um pouco minha experiência no exterior, e que eu acho que foi muito importante. Eu trabalhei como tratorista, né? Então, essas coisas eu acho que me deram uma condição, né, que, embora eu não entenda muito das outras áreas, porque cada vez mais a gente se especializa mais. Eu diria que eu sou muito especializado, eu diria, em 2 assuntos hoje, que é da minha tese de mestrado, doutorado, e do mercado, que eu participei e tal, que hoje eu dou consultoria sobre elas. Mas eu digo assim, eu tentei, durante esse período, eu também fiz estágio no IRGA, né? IRGA é Instituto Rio Grandense do Arroz, com a Zola, né? Que é uma ideia orgânica, fixação de nitrogênio, mas já era dentro do departamento de solos. Então, nas férias, eu sempre me atirava nos estágios. E acho, se eu posso recomendar uma pessoa, a um estudante, que estágio é fundamental. Não deixe de fazer estágio, né? E trabalhava também dentro da agronomia, dentro do departamento de solos, laboratório, né? E
E assim foi, né? É legal, você comentou da agricultura orgânica, Nelson. Quando eu aprendi o que era na faculdade, no primeiro ano, sei lá, eu lembro que era um professor lá da Unesp, ele falou, era o Chico Câmara, né? Deu aula para você também, né, Wellington? Sim, sim, foi meu orientador também. Eu trabalhei com economia, a área de economia com orgânico, sim, também. Né? E ele falou que o orgânico, ele deriva de organismo, que são as interações entre todos aqueles elementos dentro da propriedade, do agroecossistema. Então, de certa forma, né, Nelson, acho que você acabou tendo experiência com tudo, de tudo um pouco, né? Acho que deve ter sido interessante esses estágios que você fez, né? Sim, eu tive mais... Vamos falar sobre agricultura orgânica ou podemos conversar? Entramos no assunto? Ou mais para frente? O que você quiser comentar, pode comentar. Não, porque no meio da agronomia, né, eu tenho família em Israel. E no meio da faculdade de agronomia, eu achava que eu tinha muito que aprender. Eu tive a oportunidade, até por ter família, eu consegui ir para Israel, fiquei um ano lá, um ano e pouco. Trabalhei muito nos kibbutz, voltei aos kibbutz da minha infância. Que legal. E trabalhei, tem umas fotos aí, né? E que até então não era agricultura orgânica. E virei mochileiro, tá? Eu tinha os cabelos aqui, talvez tenha umas fotos aí. Né? Deixa eu mostrar aqui, Nelson. Vamos ver se é essa foto aqui, ó. Tem essa foto ali, ó. É a do meio aqui? A do meio. Legal. A do meio eu tô no kibbutz, tá? Legal, legal. E aquela foto à direita eu também tô no kibbutz, né? Trabalhando com laranja. Muito forte em laranja, né? E daí eu conheci uma menina sueca, acabei indo para a Suécia. E na Suécia, não deu muito certo a história, né? Eu não tinha dinheiro. Eu vendi, inclusive, com um portuguesa, que eu fiz amizade lá, na rua, vendi artesanatos e tudo mais. Posso mandar as fotos aí, se vocês quiserem ver. Eu tenho isso aí. E acabei indo, como uma coisa estava... Eu queria ir para agronomia. E acabei indo para o sul da Suécia trabalhar com agricultura biodinâmica. Tem a foto aí na neve, eu acho que você quiser mostrar. Legal. Vou mostrar aqui. Né? Com a agricultura biodinâmica. Foi uma experiência espetacular, pessoas espetaculares. Não, a da esquerda foi a minha fase de apicultor. É outra história. Essa você está falando essa da direita aqui, né? Eu também eu entrei na apicultura firme. Né? Mas eu aí na neve eu passei 6 meses nessa propriedade, que era de gado de leite, né? Mas tinha agricultura orgânica, cheguei a pegar a primavera lá, o verão deles lá, né? Que eu não tenho as fotos, mas nessa aí que eu estou com um cachorrinho, foi extremamente interessante, por sinal foram pessoas maravilhosas, né? Com que eu morei lá, mas eu me decepcionei um pouco com a agricultura orgânica. Aí eu tive uma certa decepção. Gostei muito de antroposofia, li bastante sobre Rudolf Steiner, que dá base da agricultura biodinâmica. Achei muito esotérico, né? Eu não sou uma pessoa muito esotérica, embora eu sou fluminense, né? Quer dizer, tá até hoje com o Fluminense, tudo que o Fluminense já passou, eu tenho que acreditar um pouco no esoterismo. Mas, de qualquer maneira, ali foi espetacular a experiência, mas tinha algum problema de doença nas plantas, os caras revolviam na época, né? Nem sei se lá tem plantio direto, da neve e tal, e partiam para a nova cultura e não, mas você não pode fazer isso, pô. Tem gente com fome. Então, essa experiência pessoal e profissional, né? Não era profissional ainda, mas eu passei 1 ano e meio, 2 anos praticamente fora, trabalhando com a agricultura onde eu pudesse, até porque eu precisava trabalhar. Eu não tinha dinheiro para cair morto, né? E acabei tendo essa experiência. E voltei para cá e acabei me formando, né? Aí eu passei 1, 2 anos, foram de estágios também, de vivência, e acabei me formando quando eu voltei. E fui me virando lá.
ganhava lá uma grana e comprei passagem de volta, porque eu trabalhei o tempo inteiro lá, era bem remunerado, por incrível que pareça, a mão de obra que eu fazia lá, meio pobre, mas depois ganhei confiança das pessoas, né, dos proprietários, aí já morava com eles e fiquei amigo deles, né, muito amigo, e acabei tendo que sair da Suécia por uma questão legal. Senão, talvez, não sei, porque daí me chamaram lá e disseram, cara, tu não pode trabalhar. A polícia foi lá me inquirir. E aí eles diziam que, não, ele é nosso parente. Falava em sueco, eu não entendia nada. Falava inglês, né? Aprendi nessas viagens malucas minhas. Mas os caras disseram, se a gente estiver trabalhando, tu vai ser deportado. Aí eu tive que ir embora. Né? Mas foi muito interessante a experiência pessoal, espetacular, e profissional mais ainda. O que te agregou? Fiquei um pouco mexido com essa agricultura orgânica que produzia menos, que eu via que tinha alguns problemas, que era para uma elite sueca, na verdade eram produtos muito caros. Tinha uma loja da Bilderberg, da Associação. Isso não, assim, como modelo de produtividade para alimentar pessoas, né? Eu sempre fui preocupado com questões sociais. Eu achava que não, pelo menos lá naquela época, embora até hoje, volta e meia, eu li sobre antroposofia, que eu acho que é uma filosofia muito interessante. Então, esse foi mais um período que eu passei, vamos dizer, em estágios, né? No kibbutz, trabalhando, vivendo lá dentro. E lá na Suécia. E esses kibbutz, Nelson, assim, acho que, claro, né, que essa questão de Israel, né, ela tá um pouco mais hoje, né, acho que o termo kibbutz, né, as pessoas até, enfim, porque, infelizmente, né, por algumas questões aí de uma tragédia, né, mas assim, como que é a agricultura dentro, né, desses kibbutz, como que funciona essa relação com a terra? É uma curiosidade mesmo que eu queria entender, né? Porque eu acho isso extremamente interessante, né? E qual que é a relação com tudo isso? Se isso é feito com famílias, é dividido? Como que funciona? Se você puder. Perfeito. Eu vou dar minha experiência dos kibbutz, que eu vivi em 2 kibbutz lá, tá? E certamente já fazem mais de 30 anos, quer dizer, transformações e tudo mais. Mas o kibbutz foi uma necessidade, né? Porque, na verdade, o Estado de Israel nasceu de uma filosofia muito de esquerda, o sionismo de esquerda mesmo. As primeiras guerras foram feitas com armas da Rússia. As pessoas confundem tudo, não sabem, né? Do bloco comunista, inclusive. E como tinha muitas famílias perdidas e pessoas perdidas por causa da Segunda Guerra e o Holocausto, essas pessoas foram para Israel, né? E tem toda a discussão da fundação, não vamos entrar aqui em detalhes, e essas pessoas tinham áreas que foram compradas, é muito confuso, tá? Mas eu não quero entrar aqui muito podemos conversar um pouco, mas rapidamente falar, só tem uma solução, na minha opinião, que é 2 estados. Mas não sei se vai acontecer, porque as coisas estão muito radicalizadas, mas de qualquer maneira, essas pessoas, né, muitas com filosofias comunistas, socialistas, movimentos sionistas de esquerda, alguns mais radicais, inclusive, né, comunistas mesmo, e muitas pessoas vindo sem família, né, elas se agruparam em terras compradas, que foram compradas no Império Turco Otomano, história longa, e começaram a produzir, não é? E começaram a ter essa relação com a terra. E os judeus, durante milhares de anos, milhares mesmo, 2.000 anos, praticamente, como foram exilados de lá, não podiam ter terra, não podiam ter bens. Então, quando voltaram para Israel, a terra ancestral, esses caras renovaram e começaram a trabalhar na terra. É interessante que não tinham tecnologia, tinham pouca sabedoria sobre como trabalhar na terra, em deserto, muita pedra. E, por incrível que pareça, né, a necessidade do ser humano, quando tu tem necessidade, tu te vira. Eles conseguiram formar, né, colônias socialistas, né, eu participei delas, eu conheci elas bastante, no qual tudo era dividido. A terra era do Estado, cedida a essa comunidade,
tem, né, um refeitório comum, todos os bens são comuns, os carros são comuns, não é? E então eu digo para vocês, um modelo está em transformação. Eu não posso dizer agora exatamente o que está acontecendo, mas essa é a ideia. Os kibbutz foram invadidos, aquela história toda, por incrível que pareça, são de esquerda e pensam muito, né, em uma solução pacífica e tudo mais. Então, a relação é muito forte com a terra, porque o povo se estabeleceu com a agricultura, voltando para lá. E o mais interessante, eu não sou religioso, é que a religião judaica ela é muito ligada àquela terra. As festas judaicas, religiosas ou não, mas as tradições, tem festa da colheita da uva, festa da colheita de frutas, é tudo ligado ao clima e àquele solo. E que essas pessoas fizeram, né, um verdadeiro milagre, que tinha áreas lá que ninguém conseguia cultivar, né, e hoje são cultiváveis com uma tecnologia invejável, e já na época eu vi isso, né, a água, como tem muito problema de água, a água de desidratação de uma fábrica de o que era produzido no kibbutz era desidratado para fazer essas sopas desidratadas, e a água da desidratação voltava para a lavoura. Entendi. Isso é 1980, quer dizer, olha só. Já tinha gotejamento, os caras realmente, né, conseguiram alavancar altas produtividades, né, e já naquela época era maior produtividade de vaca leiteira, de laranjas e tudo mais. Então a relação é muito forte, né, e não religiosa. A grande parte desses kibbutz não são religiosos, ao contrário, boa parte dessa população é ateia, né? E então eu digo para vocês, foi uma experiência espetacular. Trabalhei muito lá, trabalhava 10 horas por dia. Show de bola, cara. Que viagem no tempo aí, hein? Nos kibbutz. Boa pergunta, hein, Wellington? Quer comentar? Tem algumas questões que eu estou segurando, né? Até para a gente. Não abraço, eu souber, né? Mas essa questão, né, da ligação com a terra, né? Você que é uma pessoa também que conhece outras realidades, outras culturas, né? Por exemplo, eu fico imaginando, né? A gente tem solos lá em Israel com muito diferentes dos nossos solos aqui, totalmente, né? Muito diferentes. E como é que... Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta mais técnica, depois a gente pode, se a gente começar a desviar, né? A gente vai aqui se... Mas, assim, eu fiquei pensando nessa... Você estudou, né, o seu foco em nutrição de plantas, né? A questão de adubação, né? Como ela, claro, deve ser diferente daqui, mas como que é a relação do adubo químico, né? Dessa questão química do solo... E você falou muito do orgânico também, né? E como que é isso lá, pensando na cultura israelita, né, ou israelense, em relação ao Brasil? É muito diferente, sabe? Eu não sei se estou sendo claro, mas... muito diferente. Tá. A questão da agricultura orgânica, quando eu estava lá, não existia, tá? E, na verdade, essa onda orgânica começou naquela época, por isso que eu sempre gostei muito de inovação, por isso que eu me interessei muito. No Brasil, quando eu cheguei aqui, lá em Botucatu, tinha a Fazenda Biodinâmica, a Demetrius, eu acho que chama. Sim, Demetrius, sim. Né? E existe até hoje. Existe até hoje. Até hoje. Mas também era uma coisa muito nova, né? Isso teve uma explosão em determinado momento, que foi mais ou menos época. Israel não tinha. Israel ainda era, hoje tem muita agricultura orgânica, é um país muito diversificado, né? Tem permaculture, como é que chama em português? Permacultura. Permacultura, né? Hoje é um país muito desenvolvido nisso também. Mas, dentro de kibbutz, moshav, que são cooperativas, é um sistema um pouco diferente, mas tudo muito ligado a cooperativas e tudo mais. Mas o solo, né? Normalmente eles são solos alcalinos, eles não são temperizados, não chove, né? Chove muito pouco. Dependendo da região, eu estou dando uma generalizada. Onde eu mais tive, que foi no deserto, lá no sul de Negev. E mais para cima, perto de Acre, Haifa, é um pouco diferente. Mas são solos alcalinos,
todos eles já naquela época irrigados, né? E com fertirrigação já na época impressionante, né? Só que tudo manual, hoje é tudo automático, né? Então, eu te digo assim, o que eu trabalhei muito lá, né, com laranja, trabalhei com galinhas poedeiras, tá? Trabalhei também com abacate, mas tudo irrigado. E já tinha gotejamento naquela época. Estava iniciando, quer dizer, lá era um boom de gotejamento, mas porque tinha que poupar água, né? O país tem um problema gravíssimo já, né? Tinha que poupar água. Então, o gotejamento foi desenvolvido lá, né? Tudo foi desenvolvido lá, fertirrigação. Tanto tem companhias israelenses aqui, a Netafim e outras, né? Sim. Fertirrigação. Então, os adubos têm que ser solúveis, quer dizer, lá eles conseguiram muito rapidamente, pela necessidade, porque tinham que, de alguma maneira, sobreviver naquele ambiente hostil, né? E realmente conseguiram um aperto terrível e conseguiram montar tudo e conseguiram alavancar uma agricultura totalmente diferente da nossa. Por exemplo, quem estuda aqui solos e vai para lá é outro mundo, porque é o contrário, né? Interessante. Não são solos intemperizados, né? São solos pouco intemperizados. Você chega a encontrar gipsita, eu até tenho em casa, não aqui na Porto Alegre, no deserto acha, né? Flores de deserto que eles chamam, é gesso, porque não é intemperizado, né? Aquilo ali solidifica, chove 2, 3 vezes por ano, acabou, né? Então, é muito, muito, muito diferente. A fertirrigação chegou no Brasil, talvez, 10 anos depois. Exato. Eu ia perguntar da fertirrigação, mas você já falou. Interessante. Aqui eu estou numa região, Nelson, que nós temos... Da onde, Wellington? Eu estou aqui... Hoje, eu sou piracicabano, né? Mas hoje eu resido perto de Botucatu, inclusive, né? Na cidade de Avaré. E onde eu trabalho, que é ali em Paranapanema, então os produtores nós estamos em uma região com o 8º cluster de irrigação do Brasil, né, reconhecido pela federação, e eu trabalho em uma cooperativa, e lá 70% dos agricultores são irrigados, né, então essa discussão da água, né, de recurso, né, isso é muito pujante também. E então essa relação com Israel acaba também acontecendo ou por empresas de irrigação ou pela cultura de inovação, é a área que eu trabalho hoje, né? Que é bastante diferente, desenvolvida, tem uma visão diferente lá. Então minhas perguntas tá mais por isso que eu queria entender, né, essa realidade de quem, né, viveu lá, né? Porque eu ainda não tive a oportunidade de ir até Israel, né? Em breve eu espero inclusive ir, né? Mas que legal. Espera um pouquinho. Deixa passar isso. Dá uma segurada aí, Wellington. Te aconselho a segurar um pouquinho. Bom, antes da gente seguir, né, eu acho que tem uma pergunta que eu queria fazer para o Nelson aqui, mas antes da gente seguir para essa pergunta, eu só queria chamar a atenção para quem está nos ouvindo, que caso queira entrar em contato com a gente, caso queira indicar um convidado, caso queira apoiar de alguma forma o Regra de 3, que é esse quadro aqui do Agro de Respeito, eu vou deixar rolando um banner com o nosso e-mail, né, que é o regra-de-3agro@gmail.com. Já evoluímos, né? A gente estava com o agro-de-respeito@yahoo.com, agora tem um específico do quadro, que é o regra-de-3agro@gmail.com. Tá, joia? E Nelson, só para a gente não deixar passar, porque, cara, eu acho que cada segundo aqui é importante com tudo que você tem aí de conhecimento para trazer para a gente, para quem está nos assistindo ou ouvindo. Você comentou daquela foto do apicultor, eu vou colocá-la de novo aqui. É da mesma época ou não? Aqui já seria outra? Nessa época é o seguinte, assim que eu saí da faculdade, na verdade, quando eu terminei a faculdade, estava terminando, eu ia seguir com mestrado no Departamento de Solos com o meu querido professor Caio Vidor. Me convidou, não, fica aí e faz mestrado. Então, estava tudo muito acertado, eu já tinha até bolsa e tal. Só que o Caio recebeu uma proposta para ir para o Panamá naquele ano, tudo foi meio corrido. E eu, na época,
eu achei que não era o momento de eu fazer mestrado com as outras possibilidades da microbiologia do solo que tinha na URGS. E ele falou para mim, você espera eu voltar. E aí surgiu uma possibilidade. Antes disso, né, eu já vinha, tinha uma fazenda perto de Porto Alegre, 50, 60 quilômetros, de um alemão, que me procuraram, porque eu precisava trabalhar, precisava levantar dinheiro, né? E esse alemão precisava de alguém que falasse inglês. Eu falava inglês, razoável. E me localizaram dentro da agronomia para fazer o estágio lá também e ficar dando uma assistência lá. Eu estava no final do curso. E lá tinha umas caixas de abelha. Eu comecei a mexer com abelha. E eu adorei mexer com abelha. Produzi um monte de mel. Né? Até minha esposa, né? Estou casado há 40 anos. Uma raridade. Já era casado, Nelson, nessa época ou não? Não, era namorado. Ah, Ela acabou fazendo curso, ela era arquiteta, acabou fazendo curso de apicultura também e tal. E eu comecei a mexer muito com abelha, cheguei a ter caixas de abelha em vários lugares, inclusive dessa propriedade, também tudo acontecendo, mas eu era ainda, né, bastante ligado aos solos, mas furou a história de eu fazer o mestrado. Eu achei que... E aí eu fiquei nessa fazenda um tempo, tinha gado de leite, e não entrei para... Não fiquei o tempo inteiro e comecei a crescer, mas aí muito cedo, jogando futebol, eu joguei muito futebol na minha vida, eu machuquei a minha coluna, né, feio. E aí eu comecei a ter muita dificuldade de mexer com abelhas e tudo mais. E porque tinha que carregar caixa, a gente queria fazer, eu e um amigo meu, abelha migratória, ir para vacaria, mas aí... aos 27 anos eu tinha um problema, ou antes, ou aos 24 anos, alguma coisa, um problema muito grave de coluna. Opera, não opera, fiquei muito tempo... Mas consegui me recuperar, mas a abelha, naquela época, os médicos, cara, tu não pode carregar o que você está fazendo, esquece. Daí, devagarinho, acabou, né? Então, essa foi a fase, né? Que talvez uns 2 anos, que eu também vendia mel. Eu produzi e vendi. Né? E dessa fazenda, o meu é para a família deles, mas eu comecei a crescer nisso aí também. Né? Trabalhava muito, né? E também, um bom tempo, ainda estava na faculdade, trabalhando no departamento de solo, final de semana ficava lá, com as abelhas e com o galeiteiro. Então, assim foi. Pena que não... Talvez hoje fosse um profissional disso, não sei. Não foi para frente, pela coluna. Muito bom. Ô, Nelson, e essas abelhas são as apis mellifera ou são outros? Não. Olha, isso não tem apis mellíferas mesmo, né? São abelhas agressivas, né? São abelhas europeias misturadas com as africanas. E depois começou a ter, isso não cheguei a fazer, pessoal que enxertava, aí de Botucatu, eu acho. Aí de São Paulo, uma faculdade que produzia rainhas europeias para tu amansar para você enxertar. Eu não cheguei a fazer isso, não cheguei a pegar essa fase. Só acompanhei de longe, mas naquela época começou isso aí. Para você ter rainhas, porque os enxames eram muito agressivos. Aí eu também picada. Era muito divertido. Muito bom. Isso tudo foi depois que você voltou da Suécia, né? Isso foi depois que eu voltei de Israel e Suécia. Isso eu já estava no final do curso. Tá? Então, voltei com uma outra formação, voltei... Então, né? Você sabe que a gente está falando de faculdade, a gente acabou... Eu não sei, né? Eu posso estar um pouco aqui... mas a gente... você se formou onde, Nelson? Eu me formei aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Legal. E tem... O departamento de solo sempre foi muito forte aqui, né? Era muito considerado. O Bernardo Van Reis, Sérgio Volkvas, isso foi um time, né? Não sei se vocês ouviram falar do Sérgio, que morreu cedo, infelizmente. O Ibanor Agnoni, que é uma pessoa muito importante nessa área, o Egon Moira, o Egonzinho Klampt, que é da área de gênese. Então, o Caio Vidor, que é um dos, junto com o João Freire, que iniciaram os risóbios no Brasil, foi aqui. Né? Então, eu digo para vocês, eu tive sorte de ter
uma turma de professores, todas formadas nos Estados Unidos. Então, com aquele modelo americano, né, de exigir, trabalhava... né? Sábado era dia de trabalho na faculdade de agronomia. No laboratório era dia de trabalho. Caio trabalhava sábado o dia inteiro, com os mestrandos. E o Caio é meu pai na agronomia, né? Querido Caio. Então, faculdade me formei aí, né? E fiz aí o mestrado, a história é longa, tá? Foi lá em 94, isso é anos 80. Tá? Você foi para o mercado e depois você foi para o mestrado. Aí o que aconteceu? O Caio foi embora, disse, não, quando eu voltar, você vem. Ele mesmo disse, o professor João Freire já estava se aposentando, ele tinha um problema de relacionamento entre eles e tal, e não tinha, eu queria fazer na época, eu estava muito ligado à microbiologia, inclusive já com azola e tal, que é uma fixadora de nitrogênio. E o que aconteceu é que eu acabei tendo que ir para o mercado, acabei indo para São Paulo. Né? Então, falando um pouco de carreira, né? Fui para São Paulo, trabalhar, aí sim, passei um período muito curto com uma empresa de aviação que estava trazendo gotejamento, chamava Isatec, que não deu certo, mesmo porque eu não gostei de como as coisas funcionaram, pedi demissão e fui para uma outra empresa, que existe até hoje, acho que existe, que é a Fersol, que na época significava fertilizantes solúveis, que trazia nitrato de potássio de Israel, trazia outros produtos da Holanda, tudo isso estava entrando, né? Mas era muito ligado à laranja, folhar em laranja, folhar em manga, para quebrar a dormência de algumas plantas, o uso de nitrato de potássio. E aí eu passei 2 anos e pouco nessa empresa, foi espetacular também, foi ótimo. E acabei sendo convidado, daí, o que aconteceu? Adubos Trevo, que foi comprado pela Yara, tá? Que hoje é Yara, que era líder de mercado. Adubos Trevo foi no departamento de solos da agronomia aqui e perguntou o nome, né, para assumir a área técnica. E o professor Sérgio Wolfers me indicou. Aí o pessoal do departamento, aí eu voltei para cá, voltei para o Sul, minha esposa é gaúcha, né? E acabei voltando para cá, trabalhei na Adubos Trevo, aí durante 16 anos foi comprado pela Yara, a história é longa, né? E acabei só na área técnica, e na época o pessoal da área técnica, para crescer nas empresas, tinham que ir para a área de vendas. Me convidaram algumas vezes, não, eu ganho menos, mas eu fico na área técnica. Me deixa aqui, que isso aqui é o meu mundo, um mundo meio doido, laboratório, né? E fiquei na área técnica. E lá por 93 ou 94, aconteceu que os caras, a agricultura, né, já estava se expandindo no Cerrado. Eu fui muito para Mato Grosso, quase fui morar no Cerrado, nessa época de uma enorme expansão do plantio direto e tudo mais. E aí eles concluíram, já tinha 7, 8 anos de empresa, concluíram que, pô, Nelson, tu quer fazer mestrado? Tudo que eu queria na minha vida. Não, então vai fazer mestrado pela empresa. Né? Fui o primeiro estudante lá que teve uma resistência no departamento. Pô, um cara de empresa privada, sem bolsa, como é que fica? Havia uma resistência também, empresa privada. Mas o professor Egon Moyer, eu me conhecia, disse, Egon, se botar, eu vou botar para quebrar. E fui muito bem no mestrado, trabalhando junto com a Yara, com a Trevo na época. Foi uma loucura, tá? Eu tinha 2 filhos pequenos, foi um troço meio apoteótico. Devo muito à minha esposa, que aguentou o tranco, né? Trabalhando também. A minha família, minha sogra, meu sogro, seguraram as crianças e tal. E aí, depois disso, né, eu já voltei com o mestrado, aí me convidaram para fazer doutorado. Pô, não, fica aí para fazer doutorado. Eu disse, pô, mas eu preciso ganhar dinheiro, agora eu tenho 2 filhos. Né? Você teria que sair da empresa para fazer. Você teria que sair da empresa na época. Teria que sair da empresa. Eu, antes de entrar no mestrado, inclusive, foi um dos motivos, eu comprei uma área técnica, não tinha nada, porque eu tinha um sonho também de produzir, né? Em estufa, verduras e tal. Tem as fotos aí dessa área aí, se você pegar minha foto com meus filhos, é nessa área aí. Era uma área pequena, mas eu queria fazer
plasticultura, estava entrando em hidroponia, uns troços. Tá aí, ó. E, tá? Legal. Meus dois. Agora, meus filhos, um tem 34, é jornalista, trabalha em jornal, rádio no Rio Grande do Sul, a pequenininha ali, formada em Direito, trabalha num fórum, está fazendo concurso para juiz. Quer dizer, esses aí já são, né? E a minha esposa, e daí ali eu ia fazer plasticultura. Era o início da plasticultura no Rio Grande do Sul. Eu achei que isso era interessante, e eu estava na Dubos Trevo. Aí, quando me ofereceram, aí eu fiquei, né? O meu salário é que sustentava, mais ou menos, tá? Mas a ideia era a produção. E aí, bom, se eu for para... Eu não vou conseguir tocar. Eu plantei um pouco de milho, plantei soja, não cheguei a plantar. Plantei bastante milho. Eu tive 10 anos nessa área. Tive horta, tive porco, né? E era de final de semana, meio de semana, às vezes ia lá, dormia lá, tinha um cara lá, maluquice. Mas no final eu vendi essa área por causa do mestrado, eu optei fazer mestrado, né? Porque eu achei que não ia dar certo, eu não estando lá, eu tinha que estudar final de semana e tal. E acabei fazendo mestrado, consegui bem, fui bem. Pessoal, pô, agora tu quebrou a mística de empresa privada aqui dentro, agora quem sabe... Aí demorou um tempo. Aí chegou um momento em que, inclusive, recebi uma proposta para São Paulo com outra empresa, tá? Que na época, hoje é Mosaic, que na época era Cargill, fertilizantes. Aí, não, vamos fazer o seguinte, tu tá louco fazer doutorado? Faz doutorado. Aí que entrou a história do enxofre. E sempre fazendo com o produto das empresas, né? Então, meu mestrado foi fosfato natural lá do Marrocos, eu fui muito a Marrocos, inclusive desenvolvi a empresa, eu fui o meio de fazer isso, muita pesquisa, estava lançando um fosfato natural na época, chamado UI. E depois, lá por 98, por ali, eu acabei fazendo doutorado com enxofre elementar, e essa empresa marroquina também apoiou os produtos, né? O pessoal falava meio apavorado, né? Porque esse louco viajava, ia para Marrocos, trabalhando, era meio caótico, tá? Tem que dizer, passei final de ano, ano novo, 1º de janeiro, plantando lá em casa de vegetação, um troço. Vocês terem uma ideia, quando a minha filha já tinha 4 anos, quando descobriu que ia fazer doutorado, assim, inesquecível que ela sentou no chão e começou a chorar desesperadamente. Inesquecível, cara. E tu não vai fazer doutorado. Tu te tranca lá, tu não fala com a gente, tu não vai fazer, porque você não a gente quer estar contigo. A minha é pequenininha, eu jamais vou me esquecer. 4 anos. Com 4 anos. Porque ela pegou o mestrado, entendeu? Ela pegou o final do meu mestrado. Eu se lembrava. E aí eu, putz. Mas acabei fazendo, né? O João Maçãs sempre dizia que eu era um maluco, porque o João Maçãs, que eu trouxe para a Iara, tu conhece o João Maçãs? Ele mora aqui em Piracicaba. É o Joãozinho, isso. E ele dizia, Nelson, eu fiquei muito magro, né? Porque eu só trabalhava, uma coisa muito doida, assim. E tese, tá? Aquela coisa toda. Mas fui bem de novo, fui super bem, tranquilo, defendi, fui bem na época. E acabei terminando o doutorado, e a coisa mais louca nessa trajetória, acabei defendendo doutorado em outra empresa. Que foi o único momento, né, que vocês, momentos ruins da carreira, eu diria que esse foi o pior, né? Eu tive uma dificuldade muito grande com um gestor meu, da Iara, e foi a única vez na minha vida que realmente, na minha carreira, eu tive problemas graves, né? O cara não se conformava com fazer doutorado, a história é longa e as coisas foram acontecendo. Eu tinha um contrato com a Iara, mas eu era muito próximo tanto do pessoal de recursos humanos, lá, o diretor de recursos humanos, meu querido Lair Hansen, o pessoal, o Ademar Franchetti, um pessoal. E chegou uma hora que eu disse para eles, olha, eu não tenho mais condição de ficar aqui. Não tenho, eu não quero ir embora, mas eu não tenho mais condição, eu não dormia. Eu não estava dormindo pela incomodação, pela um monte de coisa. Uma incompatibilidade moral, ética, absoluta. E recebi o convite da Timac, que já vinha me convidando há 4 anos.
E aí o pessoal da Era foi 1000%, nós rescindimos o contrato. E não, tu vai voltar um dia. Você é filho da casa. Você vai voltar. Calma que as coisas vão andar. Porque eu não tinha mais condições, né? Isso aí, inclusive, tive que fazer terapia, tomar remédio para dormir, coisa que eu nunca tinha tido problemas, né? Porque estava muito, muito difícil. Eu acabei dentro da Timac, que é uma empresa francesa, né? E nesse período da Era também foi excelente, mas chegou um momento de incompatibilidade absoluta. Eu nem mais respondia para o meu diretor, respondia para outro, porque ficou uma situação. O pessoal na Alemanha lá, não, ele não pode sair. A história foi muito longa. O pessoal da Era na Alemanha. Quantos anos você tinha, Nelson, nessa época, mais ou menos? Eu devia ter uns 45. Tá? E acabei saindo, né? Fui para a Timac. Passei 4 anos, foi interessante, mano. Também fui para a França, tem as fotos aí de eu na Alemanha, na França, e desenvolvendo produto também nessa área tecnológica e tal. E acabei, né? Não, a da direito que eu estou engravatado ali é na Tunísia, tá? Essa é na Tunísia, né? Essa aqui é na Tunísia, por causa do fosfato de Gafsa, que a Adubos Trevo entrou, né, vendendo fosfato de Gafsa. Eu fui o cara que fiz desenvolvimento tecnológico, porque antigamente o fosfato natural era todo moído a menos de 0,074 milímetros, 90%, 80% era passando nessa peneira, e aí começou a vir farelado, que era muito difícil de aplicar. E esse farelado, eu desenvolvi algumas pesquisas junto com o pessoal de Gafsa, na Adubos Trevo, e depois, aí eu fui para lá 2 vezes, inclusive, e depois a Adubos Trevo entrou em crise financeira e tal, e acabamos, na época, indo para o Marrocos, por isso que eu tive tanto convívio no Marrocos. E aí Gafsa já não trabalhava com a Adubos Trevo, e eu comecei a desenvolver o pessoal da OCP, então fui muito para o mundo árabe, tá? No Marrocos tem as fotos aí, né? Aqui, eu de óculos ali com a bandeira da França. Opa, você deixa eu quiser pegar aqui. uma foto ali, ó, eu não sei qual é a foto. A do meio ali é uma na Alemanha, tá? Essa na Alemanha. Essa na aqui Alemanha, no Centro de Pesquisa de Honeyhoff, né? Que é na Alemanha. Legal. Você estava na Yara. Eu estava na Yara ainda. E depois da Yara, né? Quer dizer, a primeira foto lá, ó, eu de bigode lá. Essa aqui. Na Adubos Trevo aqui, né? Essa é na Tunísia, tá? Quer dizer, essa parte tecnológica aí me levou para vários lugares do mundo. Foi uma coisa espetacular. O que não era esperado, porque na época esperado o cara da área técnica, lá nos anos 90, tinha que ir para vendas. E eu resolvi não ir. Eu vou ficar aqui, eu não quero. Eu respeito muito vendedores. Aliás, acho vendedores uma profissão magnífica, um bom vendedor, é um cara espetacular. Eu sempre falo isso. Pode ajudar muito a produção, aos clientes. Mas eu queria ficar na área tecnológica, porque minha base de cabeça é tecnológica. Na semana que vem você poderá ver a segunda parte dessa entrevista